Oi gente, eu sou a Glaucia de Paiva e você está no Clube Sempre Livros. E hoje vamos falar sobre Ecos, de Pam Munhoz Ryan. Gente, que livro é esse? Maravilhoso, incrível, sensacional. Antes de começar a contar a história do livro para vocês, eu vou falar para vocês o seguinte. A gente não pode... Ele é um livro infanto-juvenil, assim, teoricamente, né? Mas a gente não pode rotular esse livro, pelo menos na minha opinião, a gente não pode rotular esse livro como aquele livro infanto-juvenil e ponto final. Porque ele não é um livro bobinho, entendeu? Ele é um livro que tem mensagens para todas as idades. Ele é um livro que você lê, você se apaixona pelos personagens, você vai se envolvendo, se emocionando com os personagens. Eu não costumo não chorar com livros, eu já comentei isso várias vezes aí, respondendo a alguns comentários. Eu gosto de livros que fazem chorar, mas dificilmente não, mas eu não costumo não chorar com os livros. E esse livro aqui me fez chorar um pouquinho. Ele é muito, muito emocionante, então ele vai muito além de um infanto-juvenil. Ele não é aquela leitura que você vai falar, vai pensar assim, coisa boba para criança. Não, gente, ele traz tanta mensagem. Entendam isso, é o tipo de coisa que o adulto de hoje não faz. A gente vê adultos, digamos assim, que são incapazes de ter o tipo de sentimento que esse livro traz. Então é um livro que é narrado na terceira pessoa, é uma história com os protagonistas são crianças, mas com tanto sentimento, com tanta emoção, com música, com tanta coisa bonita, com tanta coisa boa. A gente vê essas crianças tão puras e boas que eu preciso dizer que os adultos precisam se parecer mais com essas crianças desse livro. Então eu preciso dizer para vocês que você que é adulto precisa ler Ecos. Então eu vou começar contando um pouquinho da história, tá? É o seguinte, começa como se fosse uma fábula, é uma fábula. Mas é uma fábula que mistura vários ingredientes. Começa com uma história e vai pulando para várias outras. Começa com a história do Otto, que ele está numa brincadeira 50 anos antes da Primeira Guerra Mundial. Ele está brincando de pique-esconde com colegas perto de uma floresta, com os coleguinhas. E ele entra numa floresta, ele quer impressionar uma menina, porque ele quer ser o último a ser encontrado. Então, para impressionar, ele acaba entrando na floresta que todo mundo diz que é proibido entrar. Então, ele entra nessa floresta e fica atrás de uma árvore. E conforme a menina está contando lá, 1, 2, ele começa a ler um livro que ele comprou naquele dia. Ele comprou um livro, não me lembro se foi por 1 centavo, foi bem baratinho, de uma cigana. Ele comprou o livro e uma gaita. Ele começa a ler o livro e no livro o autor se chama Otto. Foi isso que chamou a atenção dele. Nesse livro conta a história de 3 princesas que foram criadas por uma bruxa. E que essas princesas estariam encantadas, teriam assim, uma espécie de um encantamento numa floresta e tudo mais. Ele lê aquela história ali e ele se distrai, ele pega a gaita e começa a tocar, e ele fica tão maravilhado com o som daquela gaita que ele esquece da brincadeira, do pique. Quando ele observa, já está mais escuro e ele está perdido naquela floresta. Até o momento em que ele encontra 3 meninas com os nomes bem peculiares. E são exatamente as 3 meninas daquela história, daquele livrinho que ele estava lendo. E ele fica impressionado, como assim que ele encontrou aquelas meninas? E as meninas pedem para ele ler o livro. E essas meninas realmente estão enfeitiçadas por uma bruxa.
Elas são princesas e dizem para ele o seguinte, que para quebrar esse feitiço, elas teriam que viajar através de um instrumento, serem levadas, os espíritos delas, né, deveriam ser transportados por um instrumento musical. Como ele está com uma gaita na mão, cada uma delas toca um pouquinho dessa gaita. E elas falam que vão ajudá-lo a voltar para casa. Bom, ele dorme, as meninas desaparecem, quando ele acorda, ele está com a gaita. E a gaita, gente, ela vira um instrumento mágico, digamos assim. Porque toda vez que ele toca, ele se sente muito bem e ele começa a contar para as pessoas, que as pessoas encontram ele. E ele começa a contar para as pessoas o que aconteceu e já estão achando que ele é maluco e tudo mais. Para satisfazer os pais, ele para de contar essa história, mas a gaita fica lá. E ele sabe que os espíritos dessas meninas estão na gaita e que ele é o mensageiro, ele precisa de alguma forma, assim como as meninas ajudaram ele a ser encontrado, ele precisa ajudar essas meninas a se libertarem desse feitiço. Enfim, a história pula, vai para o ano de 1933, quando o Partido Nazista, né, já na Alemanha, quando o Partido Nazista começa a botar as manguinhas de fora. E essa gaita é encontrada por um outro menino, uma outra criança. Esse menino é o Frederick. Ele tem uma mancha no rosto, meio vermelha, tal, que faz com que ele tenha sofrido muito bullying na escola, enfim. E ele é outra pessoa ligada à música. O pai dele, a família dele é toda musical. E o sonho dele é ser um regente de uma orquestra. Gente, a partir daí eu prefiro não falar mais muita coisa sobre esse livro, porque senão pode virar spoiler. A única coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que essa gaita ela vai passando de mão em mão e sempre ligada a pessoas voltadas para a música. E essas pessoas estão passando por momentos difíceis. Essas crianças são crianças passando por momentos difíceis. Então é um livro que emociona a gente, porque crianças passando por dificuldades, crianças que amam a música, crianças com sonhos, crianças que têm uma vida pela frente. E essa gaita vai passando assim de mão em mão e dá pulos no tempo, entendeu? Tipo assim, tantos anos depois, aí vem uma outra história de uma outra criança ou crianças, né? E aquela gaita aparece de novo na mão daquelas crianças. Então é um livro, gente, cheio de magia, de encantamento e cheio de mensagens que a gente deve guardar, principalmente relativo aos nossos sonhos. Eu acho que é um livro que crianças e adolescentes devem ler para perseverarem em seus sonhos e que nós adultos também devemos ler para aprender com essas crianças, ok? Bom, antes da gente terminar o vídeo, eu vou falar sobre aquela brincadeira que eu falei que a gente ia fazer com as pessoas que comprassem no nosso link da Amazon. A brincadeira vai funcionar da seguinte maneira, é um prêmio surpresa, confiem por favor no meu bom gosto, tá? E vai funcionar da seguinte forma, na primeira semana de novembro eu vou fazer um sorteio, falando o nome, lógico, de todo mundo que está concorrendo, um sorteio onde o prêmio é uma surpresa ainda, mais pra frente talvez eu até divulgue, pode ser que seja mais de uma pessoa beneficiada nesse sorteio, vai depender de vocês, né? E é um sorteio só para pessoas que comprarem no nosso link. Como funciona? Vai comprar algum livro? Clica no link nosso, faça a sua compra e não tem aquela página da Amazon onde tem a data e tem os livros que você comprou? Fotografa aquela página pelo seu celular, alguma coisa, e manda por e-mail essa foto para mim, ok? Você mandou por e-mail, eu vou conferir, foi no nosso link, você vai estar concorrendo. Detalhe, cada livro que você comprar
do dia 1º de agosto no nosso link até o dia 31 de outubro é uma chance de ganhar no sorteio. Isso significa que se nesse período você comprar 10 livros, seu nome entra 10 vezes no sorteio. Provavelmente a gente vai fazer um sorteio ali no computador mesmo para facilitar, mostrando a telinha para vocês. Provavelmente vai ser dessa forma, que é para vocês verem quantas vezes o nome de vocês entrou no sorteio, tudo certinho. Então é isso, gente. Vai comprar livro? Ajuda o canal. É bom que vocês vão se acostumando a comprar, né? Porque depois a gente vai continuar fazendo essa brincadeira, tá? Mas isso começa agora, do dia 1º de agosto a 31 de outubro. Vai comprar livro, manda pra gente, ok? Manda pra gente pelo e-mail, que aí eu conferindo, foi no nosso link, você está participando. E quanto mais você comprar, quanto mais livros, mais chance você tem de ganhar. Se gostou do vídeo, gente, dá o seu like, comente à vontade. E se não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, ok? Para todos vocês, 1000 beijos!